Fala galerinha do primeiro ano do Liceu Catarinense, aqui quem fala é o professor Douglas História e mais uma aulinha à distância para vocês. E aí galerinha, Toripá, hashtag Força Liceu Catarinense, hashtag Juntos Somos Mais Fortes e venceremos tudo isso que estamos enfrentando. Pessoal, dando uma continuidade na aula passada, hoje a gente vai continuar falando do Egito Antigo. Então, Egito Antigo, parte 2. Separei 3 tópicos aqui e a gente vai discutir, debater um pouquinho sobre os 3 tópicos sobre o Egito Antigo, tá bom, pessoal? Sociedade egípcia. Vale lembrar que a sociedade egípcia era uma sociedade hierarquizada. Nós vimos na última aula e nós paramos justamente quando o Egito é unificado. Lembra que tinha Baixo Egito e Alto Egito? O Egito é unificado e agora a figura do faraó entra em cena, né? E o faraó agora é a autoridade máxima e o Egito é uma coisa só, tá? Faraó então é a personificação do Estado e ele é uma divindade, e dentro dessa sociedade hierarquizada dos egípcios, hierarquizada, tá? Ela tinha uma divisão de classes ali. Então, dentro dessa sociedade, no topo da pirâmide social, vem Faraó. Então, ele é a personificação do Estado e ele é praticamente uma divindade, um deus na terra. Ele tem autoridade máxima, tanto no campo político como no campo religioso. Um pouquinho abaixo do sacerdote, do Faraó, vem o sacerdote. O sacerdote tinha uma extrema importância no Egito. Era um grupo privilegiado, tá? E que organizava ali a parte religiosa. De tanto que ele tinha importância, gente, que quando o Egito era dividido em 2 partes, uma era governada pelo faraó e a outra era governada pelo sumo sacerdote, tá? Que era uma autoridade muito grande também dentro do Egito. Um pouquinho abaixo dos sacerdotes vem os altos funcionários do Estado. Pequenos e médios servidores do Estado formavam um grupo que prestava serviços ao faraó e aos palácios e templos. Então, eram os funcionários públicos aí do Egito, vamos dizer assim, né, e de faraó. Então, vem um pouquinho abaixo do sacerdote. Depois vem os escribas, que eram encarregados, né, de escrever tanto a história de Faraó, a história do Egito, como os escritos religiosos, como no campo da medicina. Os escribas eram aqueles que eles detinham do conhecimento e da escrita. Vale lembrar uma coisa, tá? Ali no Egito surge uma das primeiras formas de escrita. Isso a gente vai ver um pouquinho adiante na aula de hoje, que é a escrita hieróglifa. Lembra que nós falamos na Mesopotâmia, tinha a escrita cuneiforme, e agora no Egito Antigo, hieróglifa. Um pouco abaixo vem os comerciantes, tá? E não precisa nem falar, né, gente? Comerciante era quem fazia o comércio ali dentro do Egito, vende, troca, enfim. Um pouco abaixo vem os artesãos. Todos esses que eu estou falando, comerciantes, artesãos, escribas, altos funcionários, sacerdote e o faraó, moravam no palácio. Todos esses moravam no palácio. Os artesãos, eles eram encarregados de quê? De confeccionar todo o artesanato, as joias das mulheres e dos próprios homens do faraó ali, eram eles que eram encarregados disso. Um exemplo disso, a gente vê um pouquinho da cultura egípcia, que foi até uma produção bem legal, nos 10 Mandamentos, aquela série que teve na Record. A gente vê um pouquinho como era a vida no palácio, como era a vida dos artesãos, como era a vida dos comerciantes, do próprio faraó, e da sua família, e assim por diante. Depois vinham os camponeses, tá? Os camponeses não viviam no palácio. Esses camponeses, eles já viviam nas vilas que tinham fora do palácio. Já era uma vida um pouco mais difícil, um pouco mais precária, um pouco não, né, gente? Bem mais precária. E por fim, vinham os escravos. Normalmente esses escravos eram prisioneiros de guerra. Isso nós vimos o exemplo dos hebreus, na série ainda retrata bem isso. Eles como escravos no Egito. Filhos de escravos, tá? Também eram escravos no Egito.
ou gente que não conseguia sanar suas dívidas também se tornavam escravos no Egito. Então essa era a sociedade egípcia, uma sociedade hierarquizada, a gente viu ali e toda uma pirâmide social, cada um com a sua função dentro da sociedade egípcia. Tá, gente? A religião, nós já falamos um pouquinho da religião, que eles eram politeístas, mas uma coisa, então na outra aula nós falamos até aquela palavra que eu coloquei aqui no quadro para vocês, né, antroposomórficos, poderia ser tanto antropomórficos e antroposomórficos, que esses deuses eles podiam ter forma humana, como eles podiam ter essa mescla, essa mistura de humano com animal, que daí era o antroposomórfico. Eles eram politeístas, eles criam em vários deuses. Só um detalhe que nós não falamos na outra aula foi a crença na vida após a morte. Tá? Até interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque daí que entra o processo de mumificação, justamente por eles crerem que existia uma vida além dessa vida terrena nossa, além dessa vida aqui na Terra. Então eles faziam todo esse processo de mumificação. No Antigo Império, somente os faraós, tá, gente? Somente os faraós eram mumificados. Então, nós já vimos a questão das pirâmides. As pirâmides serviam como tumba de faraó ali, eram ali que eles colocavam essas múmias. O processo de mumificação, eu vou até falar um pouquinho para vocês, era um processo que não era assim rápido, não conseguia fazer no dia. Normalmente esse processo ele demorava mais ou menos 70 dias para ser feito. 70 dias para preparar o corpo. Por quê? Aí eles preparavam com ervas, eles preparavam, enfim, com várias coisas ali para conservar o corpo de faraó. E aí eles atavam com faixas ali. Só que, gente, é aí que entra aquelas múmias de filmes, aquela coisa, porque eles tinham que fazer essa atadura até para colocar esse produto, esse conservante no corpo de faraó. Então, gente, por isso que hoje quando encontram uma múmia de um faraó ou de alguém importante do Egito, que depois a gente vai ver que nem só faraó, depois os ricos também entram nesse processo de mumificação. Então a gente vê faraós ali de 5.000 anos, né, 6.000 anos, 4.000 anos, e todo o corpo conservado, a expressão, tudo é até legal. Eu já tive o privilégio de ver uma múmia de verdade no Museu do Egito, que é aquele museu itinerante que fica passando. Então, só que no Antigo Império, só os faraós eram, e por eles acreditarem nessa vida após a morte, então, quando eles colocavam o faraó ali nas pirâmides, nas tumbas de faraó, eles colocavam junto com eles riquezas também, pertences, até animal de estimação do faraó também, muitas das vezes era sepultado com ele. Até comida, gente, eles colocavam dentro dessas tumbas, riqueza, mini exército, para quê? Para que quando o faraó voltasse à vida, ele não estaria desamparado, ele estaria respaldado. Os órgãos eram todos retirados, até porque a primeira coisa que apodrece ali, né, o sangue e os órgãos, eles eram todos retirados. Até um fato interessante aí no processo de mumificação, que o cérebro, isso vocês já devem ter visto lá no 6º ano, normalmente ele era retirado pelo nariz, eles faziam uma incisão no nariz, retiravam o cérebro e depois retiravam todos os outros órgãos, colocavam em vasilhas de barro com conservante. Lógico que é uma crença assim, hoje a gente vê que, por isso que a mitologia egípcia hoje não tem cabimento, né, gente? Você imagina, tipo assim, qual que era a ideia deles de faraó sem nenhum órgão voltar à vida com aquele corpo, gente? Sem coração, sem cérebro, né? Pegava um potinho de barro, não tem muito cabimento aí, né, gente? Mas era a crença deles, eles criam nessa vida após a morte. Então, por isso que eles faziam esse processo de mumificação. No Médio Império, já era uma coisa que era, os ricos já tinham esse privilégio da mumificação, que para eles era um privilégio, era um processo demorado e era um processo muito caro. E os mais simples, professor? O que eles faziam? Eles envolviam os corpos imortais, né, panos, enfim, e depositavam na areia do deserto. Esses corpos eram depositados, eram enterrados muitas das vezes no deserto. Não tinha muita importância, não tinha muito significado para os egípcios, né? Aí vem
o desenvolvimento da escrita. E a gente vê, como eu já falei para vocês, hieróglifos, que não era uma escrita como é a nossa hoje, que tem vogais, que tem consoantes, eram símbolos, tá? Vocês já devem ter visto isso numa tumba lá de Faraó, ou qualquer coisa assim. E essa escrita ela teve um desenvolvimento aí. Da hieróglifa, né, para os textos sagrados, veio a hierática, que eram textos oficiais, e demóticas, que era utilizada no cotidiano das pessoas. Esses 3 tipos de escrita: hieróglifo, hierática e demótica. Grave bem: hieróglifo, hierática e demótica. Hieróglifa, textos sagrados; hierática, textos oficiais; e demótica, no uso cotidiano das pessoas. Dentro do campo da religião, voltando só um pouquinho, no campo religioso, Faraó também, já falei no começo da aula, era considerado um deus para os egípcios, tá? Só que ele era o deus na terra. E aí as outras divindades, tá, no campo celestial, uma coisa, uma outra dimensão, tá? E conhecimento desenvolvido pelos egípcios, uma herança cultural para nós, uma herança de conhecimento para a nossa geração. Por exemplo, na matemática, com a construção das pirâmides. Gente, as pirâmides é uma coisa, foi um uso ali da matemática, da engenharia muito grande, porque você imagina, ali, eu não sei se vocês já chegaram a ver, lógico, na imagem sim, as pirâmides, mas é uma coisa perfeita. E não tem argamassa, não tem cimento, era simplesmente uma pedra encaixada na outra. Até por isso o formato das pirâmides. Não tem nada a ver com, está apontando para o céu, porque teve ajuda alienígena e blá blá blá, nada disso, pessoal. É mais, por quê? Porque era uma pedra encaixada na outra. Não dava para fazer assim, que poderia, reto, como é um prédio hoje, porque não tinha tanto fundamento, tá? Não tinha essa fundação. Então, eles tinham que encaixar uma na outra, por isso esse formato, até para dar uma segurança maior. Só que é interessante que, gente, era de forma perfeita. Não tinha uma marmoraria, algo para deixar a pedra retinha. Então, e era algo perfeito, uma pedra encaixada na outra. Foi o uso de muita matemática. E aí a matemática acaba se desenvolvendo. O uso, enfim, nesses conhecimentos, a medicina evoluiu muito. Com o processo de mumificação, agora eles conhecem o corpo humano por dentro também. Então, evolui muito no campo da medicina, tá? Astrologia. Eles utilizam também o relógio de sol e o relógio de água. Então, hoje nós temos relógio digital, hoje nós temos, nem precisa mais de relógio praticamente, já usa o celular. Antes não, antes de sair para eles, na época, foi algo muito evoluído, mas que a partir dessa invenção que nós chegamos às que nós temos hoje aí, toda essa modernidade. Então, foi uma herança cultural muito grande para nós que os egípcios deixaram, tá? Essa questão do conhecimento, matemática, medicina, no próprio campo religioso, enfim, em vários outros aspectos aí da sociedade. Pessoal, o que eu tinha para falar sobre os egípcios, parte 2 hoje, era isso, tá bom? Uma próxima aula aí, a gente já vai entrar em outros temas, tá? Aí a gente sai um pouquinho do Egito e aquele abraço do professor Douglas. Um beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa aula sobre os egípcios, vamos discutir lá no fórum. Não deixe de acessar, não deixe de assistir os nossos vídeos. Pessoal, eu tenho notado o seguinte, no YouTube, como os meus vídeos são todos do YouTube, aparece ali as visualizações. E eu tenho notado o seguinte, não está batendo com o número de alunos. Gente, é até uma falta de respeito com os nossos professores, porque assim, o tanto que nós estamos nos dedicando para fazer o melhor para vocês, toda aula eu falo isso, pessoal, mas é para incentivar vocês a assistirem os próximos vídeos mesmo. Isso dá trabalho para nós, é tudo novo para nós, é novidade. Essa questão da aula online, dá muito trabalho para o professor, então o mínimo que o aluno pode fazer é assistir os nossos vídeos. Tarefinha de hoje, tá? Um resumo pequeno, um comentário sobre a sociedade egípcia, a religião e os conhecimentos desenvolvidos pelos egípcios.
tá? Eu não vou aceitar a tarefa nas mensagens, nem no fórum, é para postar as tarefas dentro do campo das atividades, da própria atividade. O professor vai liberar para vocês postarem ali e é só as tarefas dali que o professor vai corrigir. Tá bom, pessoal? Aquele beijo no coração, um forte abraço do professor Douglas e fui!